Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui. Vocês já estão vendo que está aberto o edital de vocês, não é? Para quem não me conhece, meu nome é Júnia Andrade, sou professora discursivas aí há mais de 2 décadas, não é? Então, tudo que vocês vão ouvir aqui, primeiro lugar, eu nunca perco o edital de vista, tá, gente? É um compromisso que eu sempre tive com a preparação de aulas, independente de qualquer questão. E a outra questão também, né, eu tenho sempre aquelas informações que são do pós-correção, tá? Acompanho muito o resultado de alunos sempre que eu posso, né? E tem muito comentário de pós-correção de banca, o que é importantíssimo. Por quê? Porque é uma informação com a qual vocês, alunos, não convivem tanto. Mas a gente que é professor, principalmente meu caso, né, que sou 100% dedicada às discursivas, né, até o presente momento, então, o que acontece? Eu estou sempre vendo, revendo, vendo, revendo informações, né, de banca, e por isso que o curso é muito procurado por alunos que já são veteranos, né? Não é à toa que às vezes quando os alunos fazem um ranking extraoficial em algum portal, a gente vai ver, a gente costuma responder, quando a gente pega assim, os 15 primeiros, por mais da metade dos alunos que estão ali, tá? E isso, naturalmente, eu vou mostrar para vocês aqui no correr do curso, algumas redações que vocês vão ver que tem nota máxima e tal. Falando sobre o Sebrasp primeiro, antes de eu abrir o edital, o que, que vocês podem esperar? Gente, está sem minha imagem, porque eu estou com a abertura aqui no slide, tá certo? Estou gravando bem tarde da noite aqui esse material. Mas eu prometo que na aula de revisão, que eu já vou postar para vocês também, né? Daqui a pouco eu vou direcionar, eu já vou deixar minha imagem ali bonitinho. Que a aula de revisão é a última aula, tá? Vamos lá. Sobre essa questão, né, vamos falar um pouco do Sebrasp, de resultados, não é? Como é que é a discursiva do Sebrasp em geral, contando os perfis de alunos. Por exemplo, aluno que escreve muito bem, ele tende a se dar muito bem nas provas do Sebrasp? Às vezes não. Por que não, Júnia? Porque o aluno que escreve muito bem, ele escreve com muita liberdade de criação. E a prova do Sebrasp é uma prova muito engessada, tá, gente? Muito engessada. O aluno que tem uma vida pregressa com mais dificuldade na escrita, ele tende a se dar bem na prova do Sebrasp? Geralmente sim. Por quê? Porque o aluno que escreve com mais dificuldade, ele se liga, não é, naquela situação mais formalista do Sebrasp mesmo. Ele pega as regrinhas de produção e vai se dedicando ali ao máximo que ele pode, tá? Regras de produção, gente, não quer dizer decoreba de fórmula. Eu sempre falo para os alunos, aqui no curso eu não vou fazer isso com vocês, né? Fazer essa maldade que eu considero com o aluno, porque tudo funciona muito bem em termos comerciais, mas quando chega lá na hora H, na hora da realidade mesmo, não funciona muito para aluno. Embora na aula 8 vocês vão ter modelos, vão me ver comentando, criticando fórmulas de redação, vão ver comentando os temas que estão muito bem elaborados, temas que têm algum problema e como podem ser aperfeiçoados. Na aula de revisão eu já estou de olho nisso, tá? Já estou produzindo. Portanto, se você quiser assistir esta aula, você que já é veterano, tá? Pegar exatamente as informações iniciais, certo? Tanto da abertura quanto do vídeo subsequente, e depois partir para a aula final para você estudar algumas ideias, né, na confecção da tua discursiva, você poderá fazê-lo daqui a pouco, tá? Assim que eu já deixar o vídeo aqui no site para vocês, tá bom? De repente, quando vocês entrarem aqui, já estará até lá. É claro que cada aluno vai se matricular no seu tempo, não é? Tudo bem? Então, só chamando a atenção de vocês para esse detalhe, tá? Outra questão que nós temos que considerar, não é? É também a questão, pessoal, como é que eu digo para vocês, não é? Vocês vão ver que, embora eu tenha falado para vocês não pensarem muito em modelos, o Sebrasp, ele tem vários tipos de enunciado, tá? Não é só um enunciado que o pessoal fica dando modelo, não, tá certo? Ele tem vários tipos de enunciado e a gente tem que identificar esses tipos de enunciado, porque são situações que a gente se perde, tá certo? A gente decora um modelo, fica treinando 10 vezes um tema, que às vezes os alunos querem, eu queria mais 10, queria mais 15. Peraí, você tem informação correta? Se tem informação correta, vai funcionar, tá bom? Então, e aí você tende a reproduzir de forma correta o que você está fazendo. O problema é você ficar treinando errado, tá? De forma completamente incorreta. Aí você vira um bom batedor, mas não quer dizer que você vai acertar o gol, tá bom?
Então vamos lá. Primeira questão, né, como eu disse para vocês, eu vou aqui abrir o edital, eu vou compartilhar exatamente aqui. Espera que eu fiz lenha. Vou compartilhar isso, já fiz, já vi. Aqui no edital, gente, nós temos o quê? O item 10.8.2, né? Quando você pega o seu edital, então você vem aqui e a banca vai falar sobre os critérios de avaliação da prova discursiva. Ela vai trazer aqui a quantidade de discursivas, não é, que serão corrigidas, não é? Naturalmente, isso quantitativo em relação ao número de vagas. E aqui nós temos as regrinhas, tá? Lembrando que o cargo 17 na lista de apoio às atividades policiais, seja o agente administrativo, o que nós já temos? Nós temos uma atualização, a banca colocou o tema com atualidades. Inclusive, ela traz o programa Atualidades lá no próprio conteúdo, não é? No rol dos conteúdos, mas ela sempre faz isso mesmo, isso é tradição, tá? A gente já atualizou o curso pensando nisso. Então, vem aqui comigo, ó. Item 10.8.2 diz o seguinte, que a nossa prova vai ser avaliada quanto ao domínio de conteúdo. Tudo bem, é o conhecimento do tema. Normal, que todo mundo entende mesmo, é isso que você entendeu. Mas as pessoas, quando leem isso aqui, elas passam direto. Elas acham que tudo está falando de gramática. Cuidado, tá? Uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa e gramática. Tá bom? Expressão, capacidade de se expressar, é a capacidade de você trazer este conteúdo dentro de uma lógica discursiva bastante atenta ao que a banca está te propondo. Tá certo? Atenta ao que a banca está te propondo e dentro de uma lógica discursiva clara, compreensível, tá? Por quê? Porque a banca vai te cobrar uma dissertação. E aí vem cá, concursando. A dissertação é o quê? Ah, é um texto de opinião? Não, dissertação é texto de esclarecimento. A gente já começa por isso, tá? Então, dissertar é esclarecer. Guarde essa palavra. Dissertar é você jogar luz, você esclarecer, você se esforçar para o esclarecimento, para atingir o esclarecimento. Então vocês vão ver que a banca, ela tem artifícios que ela analisa que fazem parte do processo de esclarecimento. E às vezes o aluno acha que quando a banca está analisando o conteúdo, que ela só está analisando o conteúdo. Não, tá, gente? A banca reserva 1/6 do valor de cada item temático que ela vai propor. A gente vai ver a proposição, né, no correr das aulas, tá certo? 1/6 de cada item que ela está propondo para avaliar a capacidade de expressão. Tá bom? Então, se eu tenho, por exemplo, um item valendo 9 pontos, ela vai dividir esses 9 pontos ali por 3 para poder avaliar o conteúdo. E às vezes o aluno tem um conteúdo batendo com o padrão de resposta que a banca vai fornecer, que daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas, em muitos casos, o que acontece com este conteúdo? Quando o aluno olha a nota, ele não tem 9 pontos, mesmo tendo um conteúdo completamente coincidente com o do padrão, tá, meus queridos? Então, esse é o problema. Ele tem lá 7,5. Mas por que ele tem 7,5, professora? Se o conteúdo bate com o do padrão. Gente, ele tem 7,5 porque ele não soube se expressar bem. Esse foi o problema. Faltou precisão, faltou objetividade, o texto não primou pela coerência, pela coesão. Nós vamos falar sobre esse assunto no curso, tá bom? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Por isso que eu falei, é um jogo de muita encenação, de muita formalidade, e eu preciso entrar nesse jogo, tá certo? Mesmo eu tendo uma escrita assim que eu pregressa, né, de vida escolar, faculdade, seja o que for, uma escrita sofrida, afastada, porque eu fiz curso de exatas, etc. Funciona para o Sebrasp, funciona. Júlia, mas a pessoa que escreve bem, funciona se a pessoa que escreve bem adaptar o seu texto a esse universo mais formalista, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro compromisso, tá? Veja que a banca pede para você primar pela coerência. Nós vamos entender um pouco esse jogo de coerência. Coerência é um assunto tão amplo, gente, em redação, né? Que a coerência é o combinado, sim. Né? O que é a gente ser coerente na vida? Ora, se eu quero passar no concurso, qual é o correto? Estudar. Coerência é isso, estudar, estudar corretamente, buscar informação adequada para o meu concurso. Então, isso é coerência. A coerência no plano da escrita é olhar para o que a banca exatamente solicitou, começar a produzir texto de acordo com o que a banca exatamente solicitou. E muitas vezes nós temos um olhar muito míope para a coerência. A gente acha que a banca está solicitando uma coisa e ela está solicitando outra completamente diferente, tá? Eu vou bater isso com vocês. Mas coerência não é só isso. No plano do discurso escrito, coerência tem a ver
com o uso das vírgulas que eu vou fazer, se eu uso vírgula para determinado papel, né, e estou usando ponto e vírgula para o outro. Então, se essa escolha se mantém ao longo da redação, eu estou sendo coerente com as minhas escolhas, tá certo? Se eu respeito o meu vocabulário, que é próprio meu, não tem que trazer vocabulário raro, tá? Se você tem vocabulário raro, isso vai ficar evidenciado na sua capacidade de expressão, tá certo? Ao longo do texto. Mas, se você não tem determinado vocabulário, não precisa enfeitar o pavão. Você não vai ser mais bem, nem menos bem beneficiado nesse sentido, tá bom? Você só tem que se respeitar, tá? Tudo bem? Certinho? Certo? Perfeito? Show, minha gente. Então, é com muita alegria, tá certo? Que eu vou conduzir o curso de vocês, tá certo? Com muita alegria, muito senso de compromisso com a aprovação real, porque a gente tem capacidade de fazê-lo. E é aquilo que eu falei para vocês, o curso é muito procurado por alunos veteranos, né? Sempre alunos são indicados, alunos que passaram em concurso que indicam. O nosso público é esse, e é com esse tipo de público que a gente gosta de trabalhar preferencialmente. E é claro, eu sou novato, vai entrar no jogo dos veteranos, tá certo? Por quê? Para você ficar ali na fila dos concursos? Não, não. Para você se resolver tão logo quanto essa gente que já está muito bem preparada está indo, tá bom? E com a informação correta, tudo é possível, tá? Tudo é possível. Profa, o que que é coesão? Coesão, gente, é a escrita, não é? Veja que quando a banca fala para vocês primarem pela coesão, acompanhe aqui comigo, ó. A coesão são os mecanismos, são as ligações que o discurso vai estabelecendo. A fala não precisa de tanta coesão, tá, gente? A fala não precisa. Porque quando a gente está vendo um discurso falado, a gente. O discurso falado ele é muito interrompido. Eu mesmo dando aula aqui, eu faço várias parentizações, ou seja, várias interrupções no meu discurso. Tudo bem? Mas vocês compreendem pelo meu tom de voz, apesar de não estarem olhando para mim. Olha que interessante. Mas vocês compreendem pelo tom de voz, tá certo? Compreende o momento que eu desligo um pouquinho, que é natural, porque a gente dando aula à distância é uma coisa muito monocórdica. Então, a gente tenta, não é, às vezes mudar o ritmo um pouco, se distrai um pouco, mas volta aos trilhos. Então, o que que você precisa entender? A coesão no plano do discurso escrito, ela se dá de várias formas. Porém, a gente tem que entender o universo também de quem está do outro lado, tá, pessoal? A gente vai falar muito dele, dela, sim, os corretores de banca, tá certo? Esse pessoal que corrige o nosso texto. O que que acontece com esse pessoal? A gente vai se colocar no lugar deles. Então, quando eles estão analisando coesão, eles não vão analisar essa coesão aqui, não, ó, escrita e o uso de normas, esse exinho que está dentro do período, não. Eles vão ficar muito de olho nos mecanismos de coesão que vão se dar entre períodos. Né? Por exemplo, aqui eu tenho um período, ponto, aparece outro período e eles querem ver exatamente essa transição aqui. Como que essa transição se dá? Ela se dá, não é melhor dizendo, ela se dá com coesão ou sem coesão? Porque é nesse momento que fica muito evidenciada a ruptura, tá? Então isso quer dizer o quê, pessoal? Já vamos guardar a informação. A gente, por exemplo, tem um período X, né? Por exemplo, uma frasezinha X aqui existe outro período Y. Eu vou usar mais os pontos finais, tá certo? Mais os pontos aqui, tá bom? Vou usar bastante os pontos. Por quê? Porque é exatamente nessa separação de períodos que o examinador vai notar que eu estou promovendo coesão. Então, o que é coesão, Júnior? É costurinha, gente. Por exemplo, quando eu vou de X para Y, eu preciso de alguma coisa em Y que lembre X, certo? Quando eu vou de Y para Z, eu preciso de alguma coisa em Z que lembre Y. Tudo bem? Então, eu preciso ir fazendo esses jogos, tá? Porque é para dar costura. O texto tem que ter essa costura, certo? É muito comum, por exemplo, no Sebrasp, a gente ter lá, o Sebrasp adora coisas no plural, então ele faz muito vocês enumerarem. Então aparece aqui, você enumera A, B e C, né? Algum instituto aqui que acontece, que ela pede enumeração. Então aqui, ponto final, você vai explicar A, parará, depois você vai explicar B e depois você vai explicar C. Como é que foi essa coesão aqui? Ó, é a coesão por distribuição, certo? A gente vai falar sobre isso, tá? Que é muito comum nas provas do Sebrasp. Então, eu tendo informações corretas, eu vou fazer uma ótima discursiva para o concurso, tá, pessoal? Tudo bem? Então, quer dizer, não posso perder de vista coerência e coesão. Eu vou ser bem chata, mas muito chata com vocês mesmo, para o bem de todo mundo, tá? Que tá aqui com a gente.
10.82.2.1. As provas discursivas de um candidato serão submetidas a duas avaliações, uma avaliação de conteúdo e uma avaliação de domínio. Muita gente acha que quem corrige conteúdo no Sebrae é professor de conteúdo. Gente, vamos voltar para a realidade, tá certo? Deveria ser, nem sempre é. Júnior, mesmo dos cargos específicos ali, gente, padrão de resposta os caras já fazem pensando nesse mundo, tá? Ah, mas deve... Às vezes tem examinador proponente que corrige, mas tem examinador que não. Por quê? Porque paga uma miséria. Simples assim. Então, nem sempre tem gente ali com disposição para poder ficar enfrentando correção o tempo todo. Agora, são corretores hábeis? São. São. Então, quanto mais formalista eu for, são corretores acostumados a trilhar esse modelo de prova. Então, quanto mais formalista eu for, menos azar eu vou ter com esse corretor, tá certo? Quanto mais informação daquela banca, do comportamento daquela banca eu tiver, menos azar eu vou ter com aquele examinador, tá bom? Tudo bem? Vamos mais. A avaliação de conteúdo será feita, aqui já li, né? A prova discursiva aqui é a questão da média, tá, pessoal? Então, nada demais. A prova discursiva será corrigida conforme os critérios a seguir. Apresentação, estrutura textuais e desenvolvimento do tema vão totalizar a nota de conteúdo, tá? Chamada grande estrutura, macroestrutura. Ela valerá 30 pontos. Mas, gente, o que o edital não traz e que vai acontecer lá na hora da prova, certo? E a banca se reserva esse direito, porque ela faz informações bem gerais aqui. A apresentação, geralmente, em 30 pontos, ela consome 2 pontos. É uma pontuação considerável, tá, pessoal? E se a gente perder nota em apresentação, para o nosso inferno astral, o que vai acontecer? A gente vai ter muita dificuldade para recuperar. A banca não é de ceder. Lá na fase recursal, a fase que você pode reclamar a sua nota, né? Se você não concordou com a sua nota, você pode reclamar, tendo, né, os devidos fundamentos para isso. Você não consegue modificar muito a nota de apresentação. Por quê? Porque é um aspecto aqui muito subjetivo, de certo modo. Mas é uma subjetividade, não é? É um julgamento que a gente consegue ver de um concurso para outro. Por isso que o professor discursivas é muito importante no momento que eu estou fazendo discursivas para concurso, por mais que eu domine o Sebrasp em relação ao seu processo avaliativo tradicional, tá certo? Eu preciso, porque esse professor vai me trazer informações do último concurso. Por isso que eu falei que o curso é muito procurado por veteranos. Os alunos já vêm atrás dessas informações, né? A Júnior vai atualizar alguma coisa ali, eu tenho que ficar atento, tá bom? Então é nesse sentido, tá? A estrutura, a banca analisa sim a estrutura, porém ela vai analisar a grande macroestrutura, que ela vai trazer aqui dentro, né, desse aspecto aqui de apresentação. Mas a estrutura também é cobrada, tá, gente? Muito cobrada no desenvolvimento do tema, pouquíssimas pessoas têm noção disso. Então, vou pegar aqui, por exemplo, ó, deixa eu me ver aqui. Show. Vou compartilhar aqui outra guia com vocês. Só conferir. Isso, foi. Peraí. Ok. Por exemplo, isso aqui foi de um concurso passado. Peguei um concurso lá qualquer. Depende, tá? Então, quando a banca ela lança o concurso, para eu saber qual vai ser a grande estrutura que darei para essa discursiva, eu preciso prestar atenção aos comandos da questão, né? Então, por exemplo, aqui diz assim: redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Então, veja que a banca pediu meramente para eu esclarecer este tema. E aqui, logo em seguida, ela tem os itens temáticos. Ora, em geral, uma discursiva como esta, ela é feita entre 3 a 5 parágrafos. Em geral, tá? Não importa o que você vai escolher, isso é o de menos. Ela é feita entre 3 a 5 parágrafos. Por quê? Porque quando você vai para o padrão de resposta, você só tem resposta, né, condizente com estes itens temáticos. A banca não é muito de trabalhar, ela não é muito de desenvolver tema nuclear, não. Ela joga o tema nuclear aqui, tá certo? E sobre este tema nuclear, ela vai dissecando uma série de assuntos, tá bom? Dentro de uma ordem que ela traz, certo?
Então, se eu tenho 3 parágrafos, ou seja, um parágrafo para cada assunto, tá tudo bem. Júnior, por que 5? Porque tem aluno que gosta de fazer introdução e conclusão, que tá tudo bem também. Ressalvada aquela situação, né, em que o aluno fica tão preocupado em fazer introdução e conclusão que ele ofusca o brilho dos itens temáticos. Acontece isso. Aí é ruim. Aí é ruim. Por quê? Porque se eu tenho um item temático que vale 8 pontos, outro que vale 3, outro que vale 8, e a introdução e a conclusão não tem um valor formalizado para elas, eu não posso ficar dando tanta importância para esses elementos que a gente chama de quê? De extremos do texto, tá? Então não é uma dissertação tradicional, é uma dissertação que você faz um parágrafo, um mini texto para esse assunto, outro mini texto para esse, outro mini texto para esse aqui, tá bom? Certinho? Então vamos voltar para o nosso edital de abertura ainda, porque ele está interessante. Deixa eu voltar aqui, antes de eu voltar para esse edital de abertura, perdão, tá? O seguinte, peraí, localizei. Pessoal, a banca, é aquilo que eu falei com vocês, não é? Quando ela pede isso aqui para o aluno discorrer sobre a relação entre a educação e a... Eu vou pegar esse aqui, que é mais fácil para eu calcular. Né? Professor de português já viram o vexame. Então, ó, mencione os níveis de escolaridade que devem ser oferecidos pelo Estado às pessoas privadas de liberdade na esfera federal. Então, isso é para o pessoal do DEPEN que estuda esse assunto. De repente, existem 3 níveis, tá, de escolaridade, suponhamos, tá bom? Então, a banca ela vai dar os conceitos. Ela começa com conceito 0, se a pessoa fugiu ao tema, conceito 1, se a pessoa trouxe um nível, conceito 2, se a pessoa trouxe nível 2, e conceito 3, se a pessoa trouxe nível 3. Então, isso aqui vale um ponto, perdão, e um ponto. Atingidos esses 3 assuntos, o aluno se enquadra no conceito 3. O problema, galera, é que nem sempre o aluno, mesmo fazendo, mesmo espelhando o gabarito que a banca vai dar, que é o padrão de resposta, muita atenção, que é aquele documento que a banca publica na terça-feira à noite. Acabou a prova, terça-feira à noite tem o padrão de resposta, que vocês precisam ir lá para conferir. Por quê? Porque vocês precisam se lembrar daquilo que vocês fizeram na redação, para que vocês possam impugnar no todo ou parcialmente o padrão de resposta. Jura, como é que eu faço isso? É só entrar lá. Você discorda da resposta que a banca deu para o item 1. Envia a sua. Fala, no lugar do assunto tal, gostaria de que fosse, né, incluído o assunto X. Você não discorda, tá tudo na sua, mas você trouxe mais coisas, mais informação. Então você pode falar, gostaria que fosse incluído tal assunto. É isso, é só falar isso, não tem que ficar enfeitando o pavão, não, tá? Porém, se você deixar o padrão de resposta para lá, né, o que vai acontecer? Quando sair o resultado provisório, você vai sofrer muito, porque a banca vai te colocar para correr atrás, tá certo? De respostas que não coincidem com aquele padrão. Então, a tua grande chance é na terça-feira, ou seja, você não vai relaxar na segunda-feira, não. Segunda-feira você pode dormir, trabalhar, seguir a vida. Na terça-feira, muita atenção ao padrão de resposta, tá? E aí é com você mesmo, nada comigo. Eu só vou atuar mesmo lá na fase quando sai a nota provisória e você ficou insatisfeito, tá bom? Que aí você vem, procura o curso, a gente deve oferecer recurso. Nem sempre a gente oferece, mas às vezes oferece, tá? Então, atenção. O que vai acontecer aqui, pessoal? Exatamente nesta posição aqui. Muitas vezes o aluno tudo bate com o padrão. Mas lembra da primazia, da coerência e da coesão, que é importante vocês marcarem? Estão lembrados? Pois bem, a banca vai pegar este número 3, né, que é o valor deste item, certo? E vai dividir por 6. Então é muito comum um aluno ter um conteúdo muito bom e a nota ser apenas 2,5. E ele achar que a banca foi injusta com ele. Então tem que sempre lembrar, se eu perdi um sexto, o meu problema não é conteúdo. Se eu perdi um sexto da nota, o meu problema foi expressão. Cuidado, porque eu estou falando isso, você é meu aluno, cuidado com os espertos de ocasião, tá? Não gosto de desmerecer ninguém, mas para você, que é meu aluno, que me acompanha, eu preciso falar.
Você perdeu um sexto, o teu problema está em expressão, tá bom? Então não foi um problema de conteúdo, tá? Isso é importante você saber. Agora, é claro, se a banca te deu apenas 2 pontos, temos um problema de conteúdo aqui. E de repente você apresentou os 3 conteúdos, aí nós temos um problema sério aqui, porque aí você perdeu um ponto por um conteúdo que ela desconsiderou. Tá certo? Tudo bem? Aí sim, o professor entra, né? O professor, a gente trabalha com conteúdo, entra para fazer essa modificação aqui, tá? Então, é claro, como eu disse para vocês, não gosto de merecer o trabalho de ninguém, mas eu gosto que vocês prestem atenção, entendam a dinâmica do concurso público, para que o concurso não coloque em vocês em sofrimento, mas coloque em vocês, né, em posição de alegria, tá bom? Então, vamos mais. Seguindo, né? Eu vou voltar aqui para o edital. Vamos lá. Ok. E aí, pessoal, né? A banca vai tirar, ela, como eu disse para vocês, agora, né? Ela vai tirar uns 2 pontos desses 30 pontos aqui para a avaliação de apresentação. E o que entra na avaliação de apresentação, prof? Ora, a avaliação de apresentação, o examinador vai olhar a sua letra, vai olhar a margem da sua redação e vai olhar, né, também a paragrafação, a grande estrutura, certo? Eles vão trabalhar em cima disso aqui, tá? Letra, qualquer letra, mas muito cuidado com o desenho dos grafemas, tá, gente? Eu vou falar disso ainda com vocês, tá certo? Muito cuidado com o desenho dos grafemas. Que desenho de grafema, Júnior? I sem pingo, né? Que é muito comum, o aluno J minúsculo sem pingo, né? O tio, muito estranho, né? Um cedilha, aqui tá o seu cedilha, tá aqui na linha de baixo, tá? Então, assim, tem que ficar muito atenta ao que você está fazendo, porque esses desenhos de grafema mal executados é exatamente, gente, o que atrapalhou demais a galera, tá? Nos últimos concursos do Sebrasp em 2024, principalmente. Então, muito cuidado, tá? Os 2 últimos anos, o Sebrasp tem estado chato com a letra, tá bom? Então, muita atenção. Mas por que o Sebrasp está pegando na letra, Júnior? Gente, porque quando o concurso fica efetivamente pouco concorrido, como assim, professora? Sim, galera, as pessoas estão se inscrevendo nos concursos, mas não estão indo fazer prova. Isso é um fenômeno, tá? 50% dos inscritos hoje em dia não vão fazer prova. Isso é um fenômeno por causa do EAD, tá bom? Principalmente por causa do EAD. As pessoas perderam aquele compartilhamento de sala de aula, que era muito importante, né? O compartilhamento presencial. É claro, o curso presencial tem seus dissabores? Tem. O EAD também tem, tá? Mas ele tem a coisa da socialização. De teu colega, por exemplo, não deixar cair a peteca, te chamar a fazer prova, mesmo que você não tenha estudado muito, etc. Então, essa perda da socialização, essa perda de um vínculo social para quem faz concurso é muito ruim, porque exacerba o sentimento de solidão. Então, você tem que estar sempre ligado em alguma coisa, tá bom? Mas não vamos falar disso agora. Então, gente, muito cuidado. Aí a banca ataca questões menores. Por quê? Porque às vezes os conteúdos não estão tão bons, mas ela precisa provar alguma galera ali, ela tem que fazer alguma diferença. Então ela ataca questões menores, tá? Ela volta metralhadora para a letra, tá bom? A avaliação, né, de domínio da modalidade escrita. O que a banca vai fazer? Ela vai avaliar a grafia, novamente a letra vai comer solta aqui, tá, gente? A morfossintaxe, Júnior, nunca sei o que é. É tudo de gramática. Tirou a letra, é tudo de gramática. Então imagina pontuação, né, concordância, regência, crase, mau emprego do pronome, né? Isso tudo entra no rol de análise da banca. E a propriedade vocabular é para ver se você usa bem o seu vocabulário, se você fica ali criando palavras ou não tem um domínio das palavras para fazer o uso. O que a gente chama de domínio das palavras? Já falei, não precisamos de vocabulário raro na prova, de modo algum. A gente pode usar o nosso vocabulário com muita simplicidade, mas desde que dentro do plano formal, tá? A gente não vai ficar colocando ditado popular, nem coloquialismo, isso de modo algum, tá bom? Perfeito? E aí, pessoal, tão logo a banca faça o apuro, tá, da nota de conteúdo, que vem da apresentação, mas o conteúdo e a forma como você escreve, ela vai começar a contar os seus erros gramaticais. Então, quer dizer, ela vai jogar nessa formulinha aqui, né?
que seria o quê? A nota de conteúdo, vamos supor que você tinha conseguido 30 pontos, né? Você mandou super bem, menos 6 vezes quantos erros você tem? 5 erros gramaticais que a banca localizou, né? Isso sobre o total de linhas, certo? Ali, você escreveu 30 linhas, escrevi. Então, é essa fórmula de cálculo vai chegar à nota final, tá bom? Erros gramaticais no Sebrasp valem muito pouquinho, mas muito pouquinho mesmo, tá? Não vá pensando que, na fase recursal, eu errei 5, se não fossem esses 5 erros de gramática, eu teria passado, porque eu fui muito bem em conteúdo. Galera, às vezes a banca conta gramática menor, tá? Em relação à quantidade de erros que efetivamente há no texto. É muito comum que isso aconteça, tá bom? Tudo bem? Então, e ficar bastante atento. É claro que há situações que a banca revisa a gramática, porque realmente, às vezes, o examinador escorrega, tá? Quando aquela linha não tem um erro, né? Porque a banca vai marcar linha a linha esses erros, tá? E lembrando, né, não é uma redação tradicional, tá? Volto a dizer que não, para vocês terem essa consciência. Perfeito? Show? Joia. Pessoal, feita essa apresentação, agora eu vou partir, né, para a aula, de fato, vou falar sobre alguns critérios mostrando exemplos para vocês, tá bom? Aí de feitos das redações aqui de alunos do curso, principalmente centrado nesses feitos, tá bom?